versos 30 a 32. Diz assim a palavra do Senhor através do profeta Ezequiel: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Deus e Pai, obrigado pela leitura de Tua palavra. Nos abençoa agora nessa meditação. Seja sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Fala, Espírito Santo, conosco. Usa-me, eu me coloco em Tuas mãos e te agradecemos, Senhor, desde já, pela Tua palavra que é apregoada e que não só nós aqui, mas todos que estarão assistindo, ó Deus, ou estão assistindo essa gravação, sejam ricamente abençoados pela Tua presença e a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Que todo o povo de Deus diga amém. Pode se assentar, tome o seu lugar. Graças a Deus. Ezequiel, profeta de Deus, teve a árdua tarefa, assim como muitos outros, de pregar para uma geração corrupta no sentido do pecado, uma geração do povo de Deus que se afastou tanto dos caminhos do Senhor, que passou a ter o pecado como modo de vida. Uma geração que sofreu o juízo de Deus. E o pecado, irmãos, é o grande problema da nossa vida. O grande problema da igreja é o pecado. O problema deste mundo é o pecado. As pessoas se iludem às vezes pensando assim: não, vamos tentar mudar o mundo, né? E como às vezes a gente ouve isso, né? Principalmente sendo falado às vezes para as crianças, né? Você que está começando agora, os jovens, né? Vocês podem mudar o mundo. E cada vez que passa, mais o mundo está se afundando, porque o problema do mundo não é fazer obra social, não é melhorar governos, não é tantas e tantas outras coisas, e também não estou dizendo que não possa ser feito, mas, irmãos, por mais que possa haver bons governos, boa assistência social à população, boa divisão de renda, não adianta. O que vai continuar agindo no meio da sociedade é algo chamado pecado. Essa tem que ser a nossa grande preocupação. Esse é o vírus com o qual a gente tem que se preocupar. Essa é a doença pior da humanidade e que afeta todos nós. O único que não foi afetado, que foi gerado pela semente santa, foi o Senhor Jesus Cristo. Todos mais, independente das gerações, sofreram com isso. Paulo fala da sua luta intensa contra o pecado. A gente vê na Bíblia, e a Bíblia é tão maravilhosa por isso, porque apesar de falar e contar a história de grandes homens e mulheres de Deus, não deixa de mencionar as suas fraquezas, os seus pecados. O caso mais emblemático é o rei Davi,
né? Um homem escolhido por Deus, protegido por Deus, que fez tantas proezas, um reino maravilhoso, tinha de tudo, um coração segundo Deus, um homem temente a Deus, um excelente músico, um excelente compositor de louvores e adorações ao Senhor, que até hoje são perpetuados nas músicas, nas igrejas. E está lá o registro do seu pecado, do seu assassinato, né, do homicídio que ele cometeu, mesmo não tendo sido ele diretamente, mas ele foi o mandante, isso é homicídio, e do seu adultério. Então, irmãos, não adianta a gente se preocupar com tantas coisas. Não adianta a gente querer ficar gastando nosso tempo por causa dos bens materiais. Ou, né, nós que somos pais, às vezes a gente está tão preocupado com o futuro dos nossos filhos, a gente só quer ver os nossos filhos, e alguns pais às vezes pensam, né, não, ele vai para a faculdade, ele vai ser um grande engenheiro, uma grande médica, um grande isso, uma grande aquilo, né? E não estou dizendo que não devam estudar, eu incentivo o estudo, eu acho que o jovem tem que estudar, e tem que estudar mesmo, aproveitar, porque esse é o momento da vida que você tem mais tempo livre, né? Porque depois que casa, a coisa fica mais apertada. E quando vem filhos, então, né, piora mais ainda. Então, esse é o momento que você tem o tempo disponível para projetar o futuro. Porém, não é a garantia de nada. Que adianta nós, pais? Faça essa pergunta a você mesmo agora. Que adianta você ter um filho ou uma filha, né? Você ter filhos que têm uma excelente profissão, ganham muito bem, moram numa casa super boa, têm de tudo, mas estão longe de Jesus. Adianta alguma coisa? Currículo, diploma, certificado, conhecimento, vai garantir vaga no céu? Não vai. O que a gente mais tem que se preocupar é com o pecado. O que mais a gente tem que olhar para a nossa vida é o pecado. E essa é a mensagem que Ezequiel está levando ao povo, que Deus está falando com o seu povo. E lá, aqui no capítulo 18, eu peço que você volte no iniciozinho do capítulo, versículo de número 4. Diz assim: pois todos me pertencem. Isso Deus, o Senhor, está falando. Tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar, esse aqui morrerá. Porque, amados, nós sabemos pela nova aliança, sabemos pelo Novo Testamento, pelo Evangelho, que o pecado leva à morte espiritual. O pecado leva à morte. Na antiga aliança era a morte física mesmo, porque havia punições para certos pecados. Né? A gente lembra daquela feita que levaram aquela mulher perante Jesus e falaram: Senhor, mestre, vê aquela multidão, aquela gritaria, aquele alvoroço, e jogam a mulher ali no meio, todo mundo já, né, com um monte de pedra na mão, e fala: Senhor, pegamos essa mulher. E aí vem o mais curioso, né, em flagrante adultério. Quando se fala de adultério, a gente fala de uma pessoa só? Está falando de duas pessoas. Mas o flagrante foi só de um. Né? Pegaram ela lá adulterando num lugar lá sozinha. Estava ela lá sozinha, adulterando com ninguém. Né? Mas jogaram ela lá e falaram: vamos lá. E diz a lei que essa pessoa tem que ser apedrejada. Então, na antiga aliança, que era apenas uma sombra da nova aliança, uma sombra do que viria,
né? Havia a penalidade física mesmo, da morte física, para certos pecados que haviam sido cometidos. Mas a nova aliança vem mostrar que não era isso, né? Apenas era algo que estava caminhando para a plena revelação de Cristo. Porque o pecado, ele leva à morte, sim. Às vezes até a morte física, né? Quantos estão aí se afundando no pecado e perdem a sua vida porque estão fazendo coisas totalmente erradas aos olhos de Deus e acaba trazendo um prejuízo à própria vida mesmo. Mas o pior não é isso. O pior é a morte espiritual. O pecado leva à morte da alma, leva à condenação e ao juízo de Deus. Porque o pior não é, mesmo que a lei valesse hoje, né, do Antigo Testamento, a antiga aliança valesse a pena, alguém pecou, vamos trazer aqui na frente na igreja, irmão, vamos ficar de pé, pega aí uma pedra e vamos apedrejar o irmão, a irmã aqui. Pronto, fizemos a justiça de Deus. Está tudo resolvido. Não, esse não é o pior. O pior é a condenação e o juízo de Deus, porque um dia todos nós estaremos perante o tribunal do Senhor. Então, o problema maior do pecado é que ele traz, primeiramente, uma morte espiritual. Eu não consigo ter comunhão com Deus, eu não consigo entender as coisas de Deus. Você já tentou explicar a Bíblia ou certos aspectos da Bíblia para o não crente? Ele fala, não, tu está maluco. Está doido? Não, que isso aí? Não entende. Porque ele está morto espiritualmente. Ele não consegue enxergar aquilo que é espiritual. Então, o Senhor diz, todos me pertencem. Tanto o Pai como o Filho me pertence. Aquele que pecar, esse morrerá. Ele já está falando, olha, o pecado vai trazer morte. Seja ao Pai, seja ao Filho. O que você tem que se preocupar? Com o pecado. E a nação de Judá não se preocupou com isso. A nação de Israel já antes não tinha se preocupado, já havia caído perante o exército da Síria, o império assírio, e agora vem Judá e envereda no mesmo caminho, abandonando Deus e vivendo na prática de pecados, vivendo numa prática mundana, pagã, e Deus está falando, olha, aquele que pecar, morrerá. Versículo de número 5. Suponhamos, diz o Senhor, que haja um justo, que faz o que é certo e direito. E olha agora o versículo 9. Ele age, esse justo, segundo os meus decretos, e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo. Com certeza ele viverá, palavra do soberano, o Senhor. Na antiga aliança, os atos pessoais é que justificavam a salvação pela obediência à lei. Então ele estava dizendo, olha, se você fizer tudo que é certo, obedecer à lei, tá bom, você se justifica. Você tem a minha aprovação. Mesmo assim, aquele povo não queria saber disso, continuava seguindo no caminho de pecado. Mesmo sabendo que se ele se esforçasse, se ele buscasse cumprir a lei, bem, vou agradar a Deus, vou seguir aqui os mandamentos, bem, aí Deus vai me dar a salvação, vou ficar no povo de Deus, muito bem. Mas mesmo assim, aquele povo se afastou. Mas mais uma vez, isso é uma sombra do que viria da nova aliança. Porque na nova aliança, Jesus agora traz a clareza sobre o que é o relacionamento com Deus em termos de pecado. Ele vai mostrar, e depois Paulo, e a gente vai ler agora o texto em Efésios, né? Por favor, vamos até lá, Efésios 2. Ele vai mostrar que não é mais
como era na antiga aliança. A coisa agora mudou. Efésios capítulo 2, versos 1 a 8, diz assim: vocês... Ele está falando com os efésios, a igreja, né, em Éfeso, e com toda a igreja. E essa palavra é para a gente também, amém? Vocês somos nós, amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Se ele está falando que aquela igreja, ele está falando, Efésios, vocês estavam mortos. Ué, eles ressuscitaram? Obviamente que Paulo não está falando da morte física. Ele está falando de algo espiritual. Vocês estavam mortos. Em quê? Em suas transgressões e pecados, porque o pecado leva à morte. É o salário, é o preço. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Que ira é essa? De Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos o quê? Vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele não está falando de algo físico, irmãos. Olha que ele está falando das pessoas, mas ele não está falando de algo físico. Ó. Cristo deu vida, vocês estavam mortos, agora vocês têm vida. Ele não está falando de algo físico, mas de algo espiritual, na alma. Ele diz, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de quem? De Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somente até aqui. Olha como agora a nova aliança traz a real perspectiva do pecado. O que antes era uma sombra que falava, olha, se você pecar, desobedecer a lei, se você não cumprir, você vai morrer. Vai ser apedrejado, né? Você vai ser morto, porque é a pena por você ter pecado. Mas isso estava apontando para algo maior, falando que ó, o problema não é o meu esforço, porque o que foi provado durante todo esse tempo, que por mais que o ser humano se esforce, por mais que a gente tente, a gente não consegue agradar a Deus 100%. Por isso não é por obras. A gente não pode falar, sabe o que é? Porque eu oro muito, é porque, não, mas eu leio muito a Bíblia, né? É porque eu faço isso, é porque eu não faço essas coisas, né? Não, irmãos. Se alguma coisa de boa a gente faz hoje em Cristo, é porque Cristo nos deu isso. Não vem de nós, é dom de Deus. Agora, na nova aliança, se descortina aquilo que estava encoberto no passado, que a salvação é por meio da fé
em Jesus. Que fé é essa? Não é uma credulidade, não é dizer assim, não, eu creio em Jesus, Jesus é muito bom, eu tenho minha fé e tal. Não. Fé é reconhecer, eu sou um pecador e eu preciso do perdão de Deus, preciso consertar a minha vida, preciso mudar de vida e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E se não for através dele, não será pelas minhas obras. Não é porque eu sou muito forte, é porque eu sou muito esperto, não. A gente tem que reconhecer que é pela graça de Deus. Se Ele não for gracioso conosco, a gente nem sai da nossa casa para vir a esse lugar cultuar a Deus. A gente vai achar isso aqui chato, uma perda de tempo. A gente vai dizer esse negócio de Bíblia, de Jesus, isso aí é a perda de tempo. Deixa eu curtir minha vida, deixa eu aproveitar. E quando alguém faz isso, só há uma explicação: Deus tirou a sua graça de sobre a vida daquela pessoa. Falou, esse aí vai para a perdição. Mas ele pode fazer isso? Pode. O que nós lemos lá em Ezequiel 18, versículo 4? Todos me pertencem, diz o Senhor. Ele não é o Criador de tudo? Amém? Se você entra na cozinha e você faz, um prato lá, deixa eu ver aqui, falar do que eu gosto, uma lasanha de queijo e presunto. Aí você fez, você gastou tempo, você cozinhou a massa, você montou aquele tabuleiro, e fez molho, e parará, e tereré, barará, e ligou forno, e botou lá, ficou vendo, barará, acabou, está pronta. Quem fez a lasanha? Não foi você? Sim ou não? Aí ela está pronta, você olha assim e fala, está pronta, vamos comer? Não, eu quero jogá-la fora. Você pode fazer isso? Pode? Sim. Pode ou não pode fazer isso? A lasanha não é sua? Não foi você que comprou e fez? Você pega assim e falou, bem, está pronta, muito bem, agora abre a lata do lixo e pum, joga no lixo. Ela não é sua? A lasanha não te pertence? Não foi você que comprou? Foi você que ficou horas e horas lá fazendo? Você faz dela o que você quiser. Claro, irmãos, eu estou aqui dando assim, um exemplo para a gente trazer isso e tentar entender que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A minha vida não é minha, a minha vida pertence ao Senhor. O ser humano mais maquiavélico sobre a face da terra, que blasfeme contra Deus, que diga coisas terríveis, horríveis contra Deus, ele não sabe, mas a vida dele pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. Então, se uma pessoa abandona o Senhor, porque a graça de Deus foi retirada, Paulo está falando, não é por obras, a salvação é pela graça de Deus. Somos predestinados, é uma escolha que Deus faz. E aqui eu abro um parênteses, porque esse é um assunto delicado, complicado, eu não quero entrar nisso hoje, mas a coisa é certa, Deus faz escolhas. Deus escolhe. Porque você poderia pegar o tabuleiro de lasanha e falar, metade eu vou comer e metade eu vou jogar fora. Você não poderia fazer isso? Você poderia falar assim, metade eu vou jogar fora e metade eu vou dar para o meu vizinho. Você poderia fazer isso? Sim ou não? Sim. Você escolhe o que fazer. Deus, como soberano de todo o universo, Ele escolhe quem será salvo e quem não será salvo, porque todos pertencem a Ele. Se a gente está aqui, irmãos, não é porque a gente veio para cá, foi o Espírito Santo de Deus pela graça que nos trouxe a esse lugar. Simplesmente.
sem garantias, sem autojustiça. Não é aquela coisa assim, não, eu vou me garantir aqui, né? Vou fazer umas orações, né? E hoje a gente vê isso muito no meio evangélico, uma coisa meio que de, né? Vamos fazer umas campanhas aqui para garantir o negócio, me dá aí uns objetos, um salzinho grosso, uma garrafinha de água ungida, um óleo de Israel, um lencinho de não sei da onde, e isso e aquilo, para eu dar umas garantias, mas na verdade a pessoa está vivendo longe de Deus, está vivendo no pecado. Não é o meu esforço, não é o meu poder de fé e de crença que vai mover a mão de Deus. Isso não é bíblico, isso é heresia. Uma fé consciente, uma fé inteligente, uma fé que você pensa e acontece e tal, porque você vai ordenar a Deus. Isso é mentira. Isso é heresia, isso não é bíblico. Porque a salvação, diz aqui, voltando a Efésios 2:8, por favor, leia junto comigo. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... Isto não vem de vocês. É o que, irmãos? Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Temos motivos para nos gloriar porque estamos aqui, somos salvos? Nenhum. Nossa única glória é que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. É a única glória que a gente tem. É o único motivo para falar assim, olha, é por isso. Como é que você consegue? Não consigo, é Cristo que faz isso em mim. É a obra do Senhor todos os dias na minha vida. Mas isso, voltando lá a Ezequiel, por favor. Versículo de número 20, Ezequiel 18, versículo 20. Diz assim, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. O que Deus estava aqui pré-anunciando, tipificando para a nova aliança, irmãos. Jesus salva de graça. Eu não tenho que pagar, eu não tenho que fazer algo por isso. Eu não compro a minha salvação, eu não conquisto a minha salvação. Não sou eu, é a graça de Deus que eu tenho que clamar diuturnamente para que esteja sobre a minha vida, para que eu possa chegar aos céus, à salvação. Mas aí, pastor, então quer dizer... Porque aí vem aqueles espertinhos, né? Já que eu não posso fazer nada, então vamos fazer o seguinte, vamos curtir a vida doidado, porque se Deus quer me salvar, Ele vai me salvar, e se Ele não vai me salvar, Ele não vai me salvar, então para que eu vou me privar de muita coisa? Tem uns espertinhos que pensam assim. E aí às vezes estão dentro da igreja, e aí pensa assim, não, mas aí tá bom, eu estou na igreja, né? Aí dá para eu dar umas escapulidinhas ali, deixa eu fazer uns negocinhos aqui e tal, não tem problema, eu estou lá na igreja. Jesus salva de graça, não há preço, o preço foi o sangue dele derramado na cruz, amém, irmãos? Pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Ele assumiu o nosso lugar. Só que nós temos responsabilidade. Agora em Cristo nós temos responsabilidades. Pelos nossos atos diante da lei do Senhor. Aquele que pecar, esse morrerá. Um levará a culpa do outro. Cada um terá a sua responsabilidade, porque agora em Cristo
Agora, na nova aliança, eu tenho vida. Eu agora enxergo as coisas espirituais. Eu sei o que é pecado e o que não é pecado, porque agora eu olho a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus e sei aquilo que é o certo e o errado. Fora que agora o Espírito Santo trabalha em nós, que às vezes, a pessoa começa a caminhar com Cristo, ainda não leu a Bíblia, ela ainda não conhece muita coisa, mas às vezes o Espírito Santo vai lá e fala: não faz isso não. Não faz isso não. Aí a pessoa fica: quem falou comigo? Aí o Espírito Santo lá dentro dizendo: mas às vezes aquela pessoa ainda nem leu a Bíblia, ela não sabe nada, está no início. E aí não é por imposição, é o Espírito Santo que vai falar: olha, essa roupa aí que você vai usar, essa roupa aí é indecente, não usa ela não. Não precisa ter uma imposição. Vamos botar aqui os modelitos de roupas que podem ser usados e os que não podem ser usados. Irmãos e irmãs, quando você se olhar diante do espelho, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: isso não é roupa para servos de Deus. Ele vai mostrar. E aí eu tenho a responsabilidade sobre os meus atos. E olha que aqui nesse capítulo, Ezequiel, Deus falando através de Ezequiel, vai elencar atos cotidianos. Vai falar, depois você pode ler, de coisas práticas. O que nos lembra da pregação de João Batista. Quando perguntam a ele, o que a gente deve fazer? Ele fala para os soldados: vocês sejam justos. Não cobrem mais do que devem cobrar, estejam contentes com seu soldo. Mestre, o que a gente vai fazer? João Batista fala: para de fazer isso que está errado. Para de fazer aquilo que está errado. Ele vai nas coisas triviais do dia a dia. Irmãos, sabe onde está a nossa briga contra o pecado? É no dia a dia, em cada minuto, em cada segundo da nossa vida. Porque a gente ser santo aqui dentro da igreja é fácil. Mas a gente tem que ser santo no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na família, nos negócios, em tudo que a gente fizer. E aí vai ser ali nas coisas práticas. E Ezequiel aqui, depois você pode ler todo esse capítulo, ele vai dizer: é aquele que não faz injustiça, é aquele que não faz idolatria, é aquele que não oprime o próximo, é aquele que não extorque o seu vizinho, ele vai dizer de coisas práticas, como João Batista também pré-anunciando Jesus, preparando o caminho do Senhor. Ele vai dizer: qual é o evangelho, qual é a mensagem? Arrependei-vos. De quê? Olha, lá no teu dia a dia, o que você faz? Como você vive dentro da tua casa? Como é lá no teu trabalho? Era essa pergunta que João Batista fazia. O que a gente tem que fazer? Ele falou: qual é a tua profissão? O que você faz da tua vida? O que você é na vida? Eu sou isso. Então, lá, faça dessa maneira que você vai agradar a Deus. É ali na prática. Agora nós temos uma responsabilidade. Por quê? Porque assim eu vou garantir a minha salvação? Não, porque é a minha forma de agradecer ao Senhor pela graça dele sobre a minha vida. É o mínimo que a gente pode fazer. E mesmo assim, jamais nós iremos pagar o preço dele na cruz do Calvário. Jamais. Versículo 24. Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Irmãos, Deus salva o pecador arrependido, amém? Você crê nisso? Que o pecador que se arrepende, Deus salva?
pela graça e misericórdia dele. Só que também, da mesma maneira, ele rejeita o salvo pecador. Pode brincar de Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia a conta chega. E chega feia. Ah, Deus salva o perdido? Sim, salva. Que se arrepende? Sim. Mas ele também rejeita aquele que um dia foi alcançado pela graça. Mas fala assim, tem problema eu fazer umas coisinhas aqui. Não tem problema eu, sempre fiz isso. Não tem problema nenhum, não. E Deus está falando aqui, se esse justo praticar, ele viveu na justiça, mas de repente ele começou a ter práticas detestáveis dos ímpios. Deus diz, nenhum de seus atos justos será lembrado. Lembra do que Jesus falou? No último dia, muitos chegarão perante mim, Senhor, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu era lá da igreja cristã, Nova Vida de Parque Anchieta, aquela igreja era boa, Senhor. Olha, eu pregava lá, eu visitava lá, eu era do grupo de recepção, Senhor. Eu dava aquele aperto de mão com muito carinho, com muito amor. Eu era professor da igreja da criança, eu dava uma aula tão boa para as crianças. Como eu gostava daqueles pequenininhos, Senhor. Foi um tempo tão bom. Eu era músico da igreja, Senhor. Quando eu pegava aquele instrumento, a unção vinha, era uma coisa maravilhosa. Senhor, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu preguei no teu nome, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. Posso entrar? O que Jesus diz? Fora daqui. Eu não te conheço. Nenhum de seus atos justos será lembrado. Olha o perigo que a gente corre, irmãos. Você está achando que, eu sou pastor? O senhor fala sempre que o senhor é pastor, né? O senhor deve ser ali, né? De manhã acorda, tem lá um anjo em pé do lado da sua cama, né? Para lhe dar bom dia. O senhor deve, tá andando pela rua e tá vendo Deus. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? É maravilhoso servir a Deus. Mas eu tenho que lutar todo dia, pela graça de Deus, para me manter nos caminhos do Senhor. Todo dia. Porque eu sei que não vai adiantar um dia eu chegar lá, Senhor, estou eu aqui, lembra de mim, Senhor? Pastor Carlos Henrique. Era o pastor lá de... Senhor... muito obrigado, ovelhinhas maravilhosas. Tinha umas lá meio difíceis, sabe? Umas complicadas, umas chatinhas, mas eu fui levando, Senhor, Algumas eu fui deixando lá, isso aí não tem jeito não, Senhor, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas e fora daqui? E fora da igreja? Porque aqui vocês estão me vendo, amém? E fora daqui? Quem é o único que me vê 24 horas por dia? Deus. E não vai adiantar naquele dia eu bater no peito, chegar lá assim de terninho, bonitinho, arrumadinho, novo visual de barba, porque a esposa pediu, Tira a barba. Senhor, vim tomei um banho, Senhor, para hoje me encontrar contigo, para entrar no céu. Todo bonitinho, não adianta. Ele vai olhar para mim e vai dizer, não te conheço não. Sai daqui.
para o inferno. Para onde, Senhor? Para o inferno. Para o inferno. Mas, Senhor, e tudo que eu fiz? Nenhum de seus atos justos será lembrado. Porque a gente tem que viver Jesus 24 horas por dia. Amém? Diga junto comigo, eu tenho que viver Jesus 24 horas por dia. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano da minha vida. Amém? Fala para o teu vizinho, ó, 24 horas, hein? Nesse capítulo, fica um alerta aos pais, nós que somos pais cristãos. Nossos filhos não têm salvação garantida porque nós somos cristãos. Levi está com que idade? 4 anos. Levi tem salvação garantida porque o Silvio e a Dayana são cristãos? João Pedro, 8 meses? 8 meses. João Pedro não tem salvação garantida. Fico alerta. Pais, nossos filhos não têm salvação garantida porque nós somos crentes. Nós temos que falar para eles o que é pecado e temos que viver uma vida santa para que eles olhem para nós e vejam que nós nos afastamos do pecado. Não somos perfeitos. E eles verão isso. Não adianta tentar dar uma de perfeito para o filho, né? Não, eu sou santo demais, né? Senta com meus dois aí para falar como é que é o pai em casa. Ele vai falar, ih, meu pai é chato, meu pai é isso, meu pai é aquilo, né? Vai falar, eles às vezes, papai, mas não sei o quê, e faz as manhas dele, né? 2 burros velhos, mas eles sabem. Sabe quando eu piso na bola, quando eu exagero, quando eu falo que não deve. Eles sabem. Mas eles sabem de uma coisa, meu pai é um homem fiel a Deus. Não importa o que eles vão ser na vida, eu quero que eles sejam servos de Deus. O resto, sendo servo de Deus, tudo mais vai dar certo. O alerta que fica para a gente é: nossos filhos não têm salvação garantida. Alerta aos filhos. Pensa que vocês iam ficar de fora? Não se garantam na salvação dos seus pais. Está achando, tô lá, meu pai está na igreja, meu pai é bacana, meu pai, minha mãe é uma mulher de oração, então está tudo certo. Como dizia aquele ator comediante, né? Somebody love. Papai e mamãe são servos de Deus, então somebody love. Deixou, né? Estou garantido, mamãe está orando por mim, papai está orando por mim. Acorda. Filhos, acordem, vocês que são maiores que estão aqui, porque João Pedro, Levi ainda não estão tendo essa consciência. Mas vai chegar a hora que esses pequenininhos, mas lá embaixo, as tias já estão aos pouquinhos ensinando a eles. Aos pouquinhos eles estão sendo trabalhados. O que é pecado? Olha, aí elas cortam aquele coraçãozinho. Olha o coraçãozinho com pecado. Ele é da cor preta. Aí vem Jesus, né? E passa o quê? Passa o sangue, o coração fica vermelhinho. E aí limpa tudo e no final o coração é limpo, ele fica branquinho. Uma linguagem didática para eles já irem percebendo, olha, vocês têm que se preocupar com o que é o grande problema da nossa vida, que é o pecado. Para que um dia esses pequenininhos estejam aqui falando, eu entrego a minha vida a Jesus, que eu quero servir a Ele, eu não quero esse mundo não. Não se garantem seus pais.
Não se garantam neles, não. Porque Deus pedirá contas a cada um individualmente. É o grande alerta que Ezequiel deixa aqui que o Senhor dá. Agora tem as boas novas a todos. A perdição da família não significa sua condenação. Ah, meu pai abandonou Jesus, minha mãe abandonou Jesus, então estou perdido. Ah, meu marido não quer saber mais de Jesus, então já era, acabou minha salvação. Ah, minha mulher não quer mais saber de Jesus, então eu estou perdido. Não, a perdição da sua família, a perdição de seus entes próximos, não significa sua condenação. Mantenha-se firme, continue fiel ao Senhor, sirva a Deus de todo o coração, porque Deus pedirá contas a você dos seus atos pela graça de Deus sobre a tua vida e não pelos atos dos seus próximos. É a você. Então ele deixa claro, ele separa, mesmo na antiga aliança, já mostrando, olha, pai é pai, filho é filho. Eu não vou cobrar um do outro coisas que não são. Assim na nova aliança, de uma forma mais clara, a responsabilidade é de cada um de nós. Nós temos que cuidar do nosso coração. Não há desculpa. Ah, mas é porque, sabe, meu marido, minha mulher, meu filho, minha mãe, meu pai, fica botando desculpa. Não, tem que falar, salvação é minha. Vocês fiquem aí, tchau. Estou indo servir ao meu Deus, não quer ir? Tchau. Porque eu vou prestar contas a Deus da minha vida, não da vida do outro. Versículo 32, para fechar. Deus diz assim, não me agrada a morte de ninguém. Deus não tem prazer. Palavra do soberano, ou seja, o rei, aquele que governa tudo, o Senhor, Yahvé, eu sou. Qual é a palavra dele que está escrita aqui, irmãos? Arrependam-se e vivam. Olha como ele contrapõe, vem falando, o pecado vai morrer, praticou o pecado, vai morrer, praticou o pecado, vai morrer. Se pecar, vai morrer. Se o justo pecar, vai morrer. Se o pecador não se arrepender, ele ouviu a pregação, não se arrependeu, vai morrer. Morte, 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 morte. Ele fala, peraí, tem uma saída. Fica desesperado não. Eu tenho boas novas, eu tenho boas notícias para vocês. Arrependam-se. Larguem a sua vida de pecado, larguem essas práticas pagãs, larguem essas culturas mundanas e recebam a vida que Deus tem para te dar. Essa é a boa nova do Evangelho. O brado divino sempre foi e é: arrependam-se. João Batista foi o primeiro a pregar o Evangelho. Arrependam-se. Jesus veio e a sua mensagem foi: arrependam-se. É a base do Evangelho, porque sempre haverá chance, sempre haverá lugar, sempre haverá tempo para a gente mudar de vida, porque esse é o desejo, é a vontade de Deus, irmãos. Você quer fazer a vontade de Deus? Quer ver a vontade de Deus na sua vida? Arrependa-se. São aqueles pecadinhos lá que você comete dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade. São aqueles pecadinhos que a gente diz assim, isso aí é, né? A gente gosta de classificar, né? Porque pecadão, não faço nenhum pecadão. Eu tenho uns pecadinhos. Mas pecadão, não, eu não roubo ninguém, eu não engano ninguém, eu não adultero, eu não matei, né? Não tem nenhum pecadão. Irmãos, para Deus, toda e qualquer transgressão da lei é pecado. Ligaram para tua casa e teu filho atendeu.
tua filha atendeu. Oi, minha mãe. Aí você, fala que eu não tô. Diz que eu não tô em casa. Fala que eu fui pro mercado. Aqui ninguém faz isso. O que é isso, gente? Qual a palavra que a gente dá para esse ato? E mentira é o quê? Pecado. É quando você vai comprar alguma coisa no comércio, aí você olha a nota fiscal e vê que você comprou 5 itens, mas só passaram 4. Você vai na lanchonete lanchar, e você pediu 2 pizzas, só cobrou 1. Você tomou 4 refrigerantes com a família, mas só vieram cobrando 3. E você diz assim, deixa quieto, não cobrou, problema deles. Não cobrou, problema de falar, não fala baixo, cala a boca. Mas, aí tem sempre um filho que bota a boca no trombone, né? Mas pai, a gente, cala a boca, menino, fica quieto. Vou economizar. Isso é o quê? Pecado. Ou seja, irmãos, são as coisas do nosso dia a dia. Tem tantas coisinhas que aí cada um agora tem que ver, né? Eu não estou aqui para apontar para ninguém, porque eu sou um pecador também. Aí a gente tem que ver no nosso dia a dia quais são as coisinhas que às vezes que a gente diz assim, isso aí não é nada não. Para Deus é. Ele espera o nosso arrependimento. O arrependimento do pecador, assim como a vida santa do crente, é que alegram e glorificam o nome do nosso Deus. Às vezes a gente só se preocupa, né? O pecador arrependido, o pecador que se converteu, se arrependeu, né? Deus está dizendo aqui que também Ele se alegre muito na nossa vida santificada a Ele. Tanto quanto o pecador que diz, eu abandono o mundo, o pecado, eu vou viver para Deus. Isso alegra o Senhor. Isso glorifica o nome dEle. Mas só o Espírito Santo pode operar uma nova vida e um novo coração em nós. Só Ele, quando tocar o telefone, e aí você vai dizer, não, me dá que eu vou atender, eu estou em casa sim. Ou então diz para ela que eu retorno daqui a pouquinho, que agora eu não posso atender, fala que daqui a pouquinho eu vou ligar, tá? Diz para a pessoa que eu vou ligar de volta. Quem fez isso? O Espírito Santo, na hora que tu ia, fala assim, aí para, eu não posso fazer isso. É o Espírito Santo. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Senhor, faz em nós tudo novo. Eis que as coisas velhas já passaram. Em Cristo tudo se faz novo. Somos nova criatura. Isso acontece, o problema é que a gente pensa, quando eu aceitei Jesus, pronto, eu já sou a nova criatura, acabou. Não. Irmãos, eu tenho que ser nova criatura todo dia, todo minuto, todo segundo da minha vida. Quando a gente teve aquele momento de encontro com Jesus, foi o início. Começou o processo de santificação. E aí o Espírito Santo tem que operar todo dia. Novo coração, nova vida. Vamos lá, né? Quantos
que fizeram ano passado a leitura bíblica, falaram: pastor, eu já sou crente há não sei quantos anos, eu li a Bíblia pela primeira vez. Parabéns para você? Não. Agradeça ao Senhor, porque Ele operou no teu coração e te fez ver que você precisa ler a Bíblia todo dia. Porque é isso que vai te levar a uma nova criatura, a ser uma pessoa diferente. Você lembra dos testemunhos aqui no dia 31? Alguns vieram falar de alguma coisa, mas no meio do testemunho, olha, nisso tudo que eu passei, como fez diferença a leitura da Bíblia na minha vida. Por quê? Porque Ele vai operando um novo coração, um novo espírito em nós. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É com isso que a gente tem que se preocupar. Esse ano, não é para a gente ficar preocupado com eleição, que só vão bombardear a gente esse ano com eleição, é o mais importante, eleição. Eu não vou ficar preocupado com eleição, porque eu já tenho alguém eleito no meu coração, e alguém que reina em todo o universo, que é o meu Senhor e Deus, o meu Jesus Salvador. O governo humano está debaixo da autoridade dele. Eu só oro: Senhor, cuida, tem misericórdia, e que seja feita a tua vontade. Agora, eu tenho que me preocupar com a minha salvação, que é o mais importante. Esse ano vai ter Copa do Mundo, e já tem gente preocupada se vai ter jogo do Brasil domingo. Já vou logo avisando: não vamos cancelar culto nenhum. Eu não quero saber se é Brasil, Alemanha, França, Espanha, Nigéria, não me interessa. Eu não vou cancelar um culto de adoração a Deus para ficar cultuando uma televisão na minha casa. E tomara que o Brasil vá para a final e que o jogo seja na hora do culto. Estou torcendo pelo Brasil, gente. Estou torcendo pelo Brasil. Tomara. Porque você pensa que eu vou cancelar o culto? Quer ficar em casa, fique cultuando seleção brasileira. Eu vou cultuar o meu Deus. Porque a seleção brasileira não vai dar salvação para a minha alma. Não vou ficar lá idolatrando uma coisa que não vai me dar nada. Eu venho aqui servir ao Deus vivo e verdadeiro. É com isso que eu vou me preocupar. E mais, eu ainda estou pensando seriamente. Já vou adiantar a vocês. Até lá o Espírito Santo confirmar em meu coração. Os dias de jogo do Brasil e horários de jogos, eu vou fazer reunião de oração aqui na igreja. Qual é o horário do jogo? 8 da manhã, né? Estaremos aqui em reunião de oração até acabar o jogo. Acabou o jogo? Acabou, já deu o horário do jogo? Já, amém, vamos na paz do Senhor Jesus. Chega de idolatrar o que o mundo idolatra. Esporte virou uma idolatria. As pessoas, você já viu como o nosso país para por causa de um jogo, um esporte? Para. Todos cancelam seus compromissos, todos adiam tudo, a vida para. Agora fala assim: domingo é dia do Senhor, para toda a tua vida para vir para a igreja. Não, mas não posso. Espera aí, não dá não. Não, eu tenho tanto compromisso domingo, não dá não, sabe? Sabe o que é isso? Idolatria, vida pagã. Porque quando eu boto Cristo em primeiro lugar, o resto fica de lado. Esse ano, não importa o que vai acontecer lá, importa o que vai acontecer aqui, no nosso coração. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela produza frutos de arrependimento na nossa vida. Precisamos de ti, Senhor.
Precisamos da tua graça sobre a nossa vida. Só o fato de estarmos aqui hoje já revela que a tua misericórdia está sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por ouvirmos essa palavra nessa manhã. Porque nós somos pecadores, sim, salvos pela graça. Algo que nós não merecemos. Algo que não vem de nós. Não é pelas nossas boas obras. Não é por causa do nosso bom coração. Não. Estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o Senhor hoje nos deu fôlego de vida. Em primeiro lugar, nós acordamos de manhã. Como ouvimos hoje o testemunho da nossa irmã, que deitou-se para dormir, não sabia se iria acordar mais. Porque só o Senhor sabe a hora. O Senhor disse, não é a hora, a tua hora. E ela acordou no dia seguinte, está aqui para a glória do teu nome. Assim também nós hoje acordamos, porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Nós nos arrumamos, nos preparamos, saímos da nossa casa e viemos a este lugar, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado. Ajuda-nos, Espírito Santo. Transforma o nosso viver. Nos leva à santificação, à consagração, a uma mudança de vida. Mudar o nosso jeito de falar, de agir, de pensar, de olhar, de ouvir, de sentir. Espírito, Espírito, vem transformar todo o nosso ser. Vem transformar o meu viver. Vem, Senhor, transforma a nossa vida. Ainda há muito que ser feito, Senhor. Podemos já te agradecer por muito que o Senhor já fez em nosso viver. Hoje já não somos mais os mesmos. Obra do teu Espírito. Mas ainda há muita coisa, Senhor. Aperfeiçoa-nos para o glorioso dia de Cristo Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que toda a igreja diga, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele a glória, a honra e o louvor, hoje e eternamente.